Seja muito bem-vindo de volta, nós vamos continuar agora a nossa revisão de Química para o ITA. Só lembrando, essa revisão como um todo vai abordar aproximadamente 50% das questões que caem no vestibular do ITA, beleza? Só lembrando, essa aqui é a aula teórica, mas também tem aulas de exercício, de provas antigas do vestibular do ITA resolvidos aí no canal também. Então, vem acompanhando, que isso aqui vai te ajudar a passar no vestibular do ITA esse ano. Beleza? Então vamos começar a revisão de termoquímica. O primeiro conceito importante é o conceito de entalpia. Entalpia é o calor potencial de um sistema. O quê? O que é isso? Não! Ei, volta aí, não sai correndo não. Eu vou explicar melhor o que é essa tal de entalpia, o que é esse tal de calor potencial. Com certeza você já ouviu falar do que é energia potencial gravitacional, certo? Então, imagina aqui comigo que você tem um nível aqui, que é o nível do solo, e você tem uma pedra aqui parada no seu nível do solo. E essa sua pedra tem 1 kg. E aí, de repente, você quer elevar essa pedra até uma altura de 10 metros. Essa altura aqui, que você quer levantar a pedra, é de 10 metros. Só que se a gente considerar que a nossa gravidade aqui no ambiente é de 10 metros por segundo ao quadrado, você teve que fornecer para essa pedra uma energia para levantar ela até uma altura de 10 metros. E essa energia que você forneceu foi uma energia de 100 joules. Então, para partir de um estado inicial e chegar no estado final, você forneceu energia para esse sistema, para essa pedra. Beleza, primeiro ponto é esse. Mas existe um outro ponto relevante. Faz de conta que essa pedra ela desce a um nível abaixo desse nível que eu estipulei como zero. Isso é possível? Sim. Se eu estipular essa altura que eu estou como nível zero, como meu nível de referência para energia potencial, quem está abaixo desse nível vai ter energia potencial negativa. Ou seja, toda vez que a gente vai trabalhar com algo potencial, a gente vai trabalhar com referenciais. E tudo que estiver acima daquilo que a gente traçou como referência vai ser algo positivo, e tudo que estiver abaixo daquele nosso referencial vai ser algo negativo. E para entalpia é a mesma coisa. Na verdade, para entalpia, para o calor potencial de um sistema, o que a gente faz é o seguinte: a gente determina um patamar de energia zero, de entalpia zero para o nosso sistema, e a partir daí a gente fornece energia para fazer reações químicas. E a partir desse meu referencial, eu vou ter aumentos de entalpia e vou ter diminuições de entalpia. Beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês através de um gráfico. Seguindo aqui com a nossa analogia entre entalpia e a nossa energia potencial gravitacional, a gente tem que a entalpia, como calor potencial, ela também precisa de um patamar zero, de um nível de referência. E esse nível de referência para a gente vai ser o nível formado por substâncias simples em suas formas mais estáveis. Aqui a gente tem uma substância simples, o H2, é formado apenas por átomos de hidrogênio. Uma outra substância simples aqui é o I2, formado apenas por átomos de iodo. E para eu sair desse meu estágio inicial, que é H2 mais I2, e chegar no meu estado final, que é 2HI, a gente vai precisar fornecer energia para esse meu sistema. E depois que a gente sai desse estado inicial e chega nesse nosso estado final, a gente tem que a diferença de energia, a energia líquida que eu tive que fornecer para essa transformação acontecer, é uma energia de 53 quilojoules. Uma coisa que é muito importante a gente saber é que entalpia é o que a gente chama de função de estado. Ela depende apenas do início e do final. Não depende do caminho no meio dessa reação, no caminho no meio desse processo químico. Então a gente pode partir de uma situação entálpica zero, subir o quanto eu quiser e depois diminuir até esse daqui e ter uma variação de entalpia de 53 kJ. Tudo bem até aqui? Mas você deve estar se perguntando, por que eu preciso
fornecer energia para uma reação acontecer, ou por que quando uma reação química acontece, ela pode fornecer energia, ela pode ter por saída energia. O motivo disso acontecer vem desse gráfico daqui. Quando a gente pega dois átomos que estão muito distantes e possuem energia potencial entre eles nula, e a gente vai aproximando, a gente vai tendo uma redução de energia potencial. Até o ponto que eu junto esses dois átomos, quando eles estão em uma distância chamada distância de ligação química. Se eu quiser quebrar essa ligação, eu vou ter que fornecer energia para esse meu sistema, para esse par de átomos, no sentido de afastar. E de acordo com que eu for fornecendo energia e afastando um do outro, eu posso voltar para o meu patamar zero e quebrar essa ligação química. Só que para quebrar essa ligação, eu preciso injetar energia, eu preciso puxar para afastar um átomo do outro, digamos assim. E para isso a gente quebra uma ligação fornecendo energia. Mas agora, se você reparar bem, quando os dois átomos eles estão muito distantes e se juntam, eles resultam numa energia potencial final menor, o que faz com que a formação de uma ligação tenha por reflexo a liberação de energia. Se a gente tomar por parâmetro essa reação que a gente colocou aqui, que é H2 mais I2 gerando HI, o que a gente precisa fazer é quebrar essa ligação entre hidrogênio e hidrogênio, quebrar essa ligação entre iodo e iodo, para então a gente formar essa ligação entre iodo e hidrogênio. Só que a gente sabe que para a gente quebrar essa ligação, a gente fornece energia. Para quebrar essa outra ligação, a gente fornece energia. E para formar essa ligação, a gente libera energia. Então, na verdade, o que a gente chama de ΔH dessa reação é o balanço de energia fornecida e energia cedida dessa minha reação química. Então, a gente parte desse estado e vai ter um ΔH aqui no final. Só que a gente tomou esse parâmetro inicial como patamar zero. Então, o nosso ΔH dessa reação, a nossa variação de entalpia, vai ser exatamente a entalpia final desses 2 mols de HI. Deu para entender, pessoal? Agora que a gente já entendeu o que é entalpia, que entalpia é uma função de estado, depende apenas da situação inicial e da situação final, a gente consegue estudar de maneira um pouco mais profunda esses gráficos de entalpia por caminho da reação. O que acontece é o seguinte, digamos que a gente tem uma reação que no começo a gente tem as substâncias A e B. E eu vou fazer a reação entre A e B e eu forneço energia para esse meu sistema. Esse meu sistema, na realidade, ele não vai passar direto de AB para CD. Na realidade, eu forneço energia para esse meu sistema até que eu forneço uma energia total que eu chamo de energia de ativação. Para eu ter uma reação acontecendo de fato, sempre, eu preciso inicialmente fornecer uma energia para o meu sistema. Eu preciso fornecer uma energia que eu chamo que é energia de ativação. Então, se eu tenho aqui as substâncias A e B, e eu forneço essa minha energia, que eu chamo de energia de ativação, eu formo aqui em cima o que eu chamo de complexo ativado, e a partir daí eu tenho uma queda de energia, e aí sim eu formo os meus produtos C e D. Analisando essa reação desde o comecinho dela até o final, na realidade o que a gente observa aqui, a situação inicial tem A e B, e a situação final tem C e D. Como entalpia é uma função de estado, a variação de entalpia pode ser obtida pela entalpia final menos a nossa entalpia inicial. Então essa nossa variação de entalpia vai ser essa distância entre o patamar inicial e o patamar final. Tudo bem? E a nossa energia de ativação é a energia entre o nosso patamar inicial e até o ponto mais entálpico que a gente tem no nosso gráfico. Nesse caso aqui, a gente tem que a nossa entalpia final é maior do que a nossa entalpia
inicial. Isso quer dizer que o nosso ΔH ele é maior que zero. O que faz com que a gente diga que essa é uma reação endotérmica. Uma coisa muito importante antes da gente ir para o próximo gráfico é o seguinte: as reações são reversíveis, ou seja, a gente pode ter tanto A mais B gerando C mais D, quanto C mais D gerando A mais B. Aqui, por exemplo, a gente tem C mais D e, de novo, a gente tem que fornecer inicialmente uma energia que a gente chama de energia de ativação. Uma vez que eu forneço essa energia, eu chego no meu complexo ativado e a partir daí minha energia decai até formar A e B. A nossa variação de entalpia é a distância entre o patamar inicial e o patamar final, ou seja, aqui inicialmente a gente tem uma entalpia maior e no final a gente tem uma entalpia menor. Isso quer dizer que o nosso ΔH vai ser negativo, o que faz a gente dizer que essa é uma reação exotérmica. Algo muito importante, a nossa energia de ativação é sempre uma energia que eu forneço para o meu sistema. E para você lembrar direito o que é complexo ativado, digamos que a gente tem H2 mais I2 formando 2HI. De uma maneira simplória que eu falei que a gente quebra a ligação entre o hidrogênio, quebra a ligação entre iodo e forma essa ligação aqui. Mas na realidade, a vida não é tão simples assim. Na realidade, essas duas moléculas elas se chocam e nesse choque a gente forma o que a gente chama de complexo ativado, que pode ser sim H2I2, essa substância mais entálpica aqui em cima, mas que ao mesmo tempo que ela é mais entálpica, ela não é estável e ela se separa formando 2HI. Esse é apenas um exemplo. Então, só mostrando que nesse ponto aqui a gente tem um complexo ativado, que é um composto, que é uma substância instável que se quebra formando os produtos. Na realidade, a gente tem estudos mais profundos que a gente chama de estudos de mecanismos de reação química, onde a gente consegue estudar quais são os complexos ativados, quais são as etapas de uma reação química. Mas aqui pra gente, na termoquímica, a gente pode ficar com esse gráfico daqui para estudar o que são reações endotérmicas e reações exotérmicas. Na realidade, a gente pode ter também, além disso, reações sucessivas. Eu posso ter aqui A mais B passa por um complexo ativado e gera C mais D, e esse C mais D também pode ter uma reação entre ele, que depois eu reajo e formo um E mais F. E aí a gente vai ter dois morros aqui, esses morros que a gente chama de energia de ativação. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos revisar algumas formas de cálculo de variação de entalpia para reações químicas. A primeira que a gente vai revisar é através de energia de ligação. Energia de ligação é a energia que eu preciso fornecer para um mol de uma determinada ligação e formar, por fim, átomos isolados no estado gasoso. Essa é a definição de energia de ligação. Então, se a gente tem aqui a nossa molécula de H2 e eu tenho aqui 1 mol de H2 e eu preciso fornecer energia para quebrar 1 mol dessa ligação entre hidrogênio e hidrogênio e, por fim, formar átomos isolados no estado gasoso. E, por fim, a gente tem que isso daqui é a nossa energia de ligação, que é a energia que eu preciso receber para quebrar essa ligação. Mas, quando a gente forma uma ligação, a gente também tem liberação de energia. E a gente precisa, para calcular a variação de entalpia por meio da energia de ligação, calcular esse balanço energético, sendo que a gente vai ter uma energia recebida para quebrar as ligações químicas dos reagentes, e a gente tem uma energia liberada, que é a energia liberada na formação de ligações químicas nos meus produtos. Então, a gente obtém o ΔH fazendo o balanço entre essa energia recebida e a energia que é liberada. Uma coisa que é muito importante frisar. Para eu quebrar um mol dessas ligações, eu preciso fornecer o que a gente chama de energia de ligação. E quando a gente forma um mol dessas ligações,
a gente libera exatamente a mesma quantidade de energia. Então, quando a gente for analisar a energia de ligação dos reagentes, do somatório da energia de ligação dos reagentes, de fato, a gente está aqui quebrando ligações. Mas quando a gente está fazendo o somatório da energia de ligação dos produtos, você concorda comigo que a gente está formando ligações? Só que a definição de energia de ligação é para quebra. Mas por que a gente pode usar aqui? Exatamente porque a quantidade de energia que eu preciso colocar para quebrar uma ligação é a mesma que é liberada quando essa ligação se forma. Uma última observação para a gente fechar essa parte de energia de ligação é que a energia de ligação para ligações triplas é sempre maior que a energia de ligação para ligações duplas e é maior do que a energia de ligação para ligações simples. É importante aqui a gente levar em consideração que a gente está falando de ligações entre os mesmos tipos de átomo. Agora nós vamos revisar o cálculo da variação de entalpia através da entalpia padrão de formação. A entalpia padrão de formação ela é definida como o calor total recebido ou liberado através da formação de um ente químico partindo de substâncias simples nas suas formas mais estáveis. Uma coisa muito importante aqui, nas suas formas mais estáveis, nas condições padrão. As condições padrão para a gente são 25 graus Celsius e 1 atm. Então é o seguinte, por exemplo, a 1 atm e 25 graus Celsius a gente tem H2 na forma gasosa. A 25 graus Celsius e 1 atm a gente tem oxigênio na forma gasosa, como forma mais estável. A 25 graus Celsius e 1 atm, a forma mais estável do enxofre é o enxofre rhombico. A gente vai falar um pouquinho mais sobre formas alotrópicas do enxofre, mas é daqui a pouquinho. E isso daqui forma o H2SO4, nosso ácido sulfúrico, que nas condições padrão é líquido. Beleza? E formando esse ente químico partindo de substâncias simples em suas formas mais estáveis, a gente tem o que a gente chama de variação de entalpia padrão de formação. Mais uma vez, a gente tem aqui a formação de um ente químico, de uma substância, a gente está formando o SO2, e partindo de substâncias simples nas suas formas mais estáveis. De novo aqui para água. E uma vez que a gente tem a variação de entalpia de formação de cada um desses entes químicos, dessas substâncias químicas, a forma como a gente vai calcular a variação de entalpia de uma dada reação com base na formação desses entes químicos vai ser através dessa equação. O que a gente vai fazer é, a gente vai somar a variação de entalpia de formação de todos os produtos e subtrair da soma da variação de entalpia de formação de todos os reagentes. Repara que aqui é um pouquinho diferente do que a gente viu aqui para cálculo do ΔH a partir de energias de ligação. Para energias de ligação, a gente calcula a soma das energias de ligação dos reagentes menos a soma das energias de ligação dos produtos, o que é diferente daqui. Tudo bem? Agora nós vamos para um exemplo, que é calcular a variação de entalpia dessa reação aqui, que é a obtenção do ácido sulfúrico líquido partindo de água líquida, SO2 gasoso e oxigênio gasoso. Isso a gente vai obter de acordo com essa equação que a gente tem aqui em cima, que o nosso ΔH vai ser igual a soma da variação de entalpia padrão de formação dos produtos, ou seja, a gente vai ter aqui que isso aqui é 2 vezes a variação de entalpia padrão de formação do H2SO4. Por quê? Porque 2 vezes. Porque a gente formou 2 mols de H2SO4 e a variação de entalpia padrão de formação é a variação de entalpia para a formação de 1 mol desse ente químico. Como a gente formou 2, a gente tem que colocar 2 aqui. Então a gente já contemplou aqui a soma das entalpias padrão de formação dos produtos, menos a soma das variações de entalpia padrão de formação dos reagentes. O que é que a gente tem no reagente? 2 mols de água, ou seja, a gente vai ter aqui 2 vezes a variação de entalpia padrão de formação da água,
mais 2 vezes a variação de entalpia padrão de formação do SO2, mais, a gente ainda tem aqui o oxigênio, a gente vai colocar aqui a variação de entalpia padrão de formação do O2. E através dessa expressão aqui, a gente calcularia a variação de entalpia dessa reação. Só que a gente tem uma coisa importante. Lembra lá no começo da aula que eu falei que o nosso patamar zero de entalpia são as substâncias simples em suas formas mais estáveis? Ou seja, a gente ter oxigênio gasoso é ter o oxigênio, ou seja, uma substância simples, em sua forma mais estável. Ou seja, a entalpia padrão de formação do oxigênio gasoso vai ser zero. Então, a gente calcularia normalmente através dessa expressão a variação de entalpia dessa reação que a gente acabou de ver aqui. Uma outra forma importante para a gente, para o cálculo da variação de entalpia, é o uso da lei de Hess. E a lei de Hess diz o seguinte: a variação de entalpia depende apenas dos estados inicial e final do processo que eu estou analisando, independendo das etapas ou processos intermediários. Isso tem duas consequências importantes para a gente. A primeira delas é que a entalpia é uma função de estado, só depende da condição inicial e da condição final. E a segunda consequência dessa lei é que a gente pode tratar as equações termoquímicas como equações matemáticas normais. Por exemplo, se a gente tiver aqui A mais B, dando como resultado C mais D com ΔH1, 2C dando B mais D com ΔH2, meio de C mais meio de F dando D com ΔH3. E se uma questão te perguntar quanto é que vale o ΔH de uma reação química em que A se transforma em F? A questão é a seguinte: através da lei de Hess, a gente pode tratar essas equações como equações matemáticas. Ah, peraí, eu quero ter A no meu reagente e a única dessas que tem A no reagente é a primeira. E eu tenho um mol aqui, e um mol aqui, eu vou só repetir a primeira aqui em cima. Vou traçar um pontilhado e a gente vai passando as equações para lá. A gente tem aqui A mais B dando C mais D. E o ΔH é o próprio ΔH1. Já aqui, nessa nossa segunda etapa, a gente quer que a gente tem que 2C se transforma em B mais D. Opa! A gente tem aqui que o C é formado a partir dessa minha primeira reação química. Então, é bom que a gente tenha o C aqui nos reagentes, para que a gente possa anular esses intermediários que são formados em uma primeira equação, mas que são consumidos em uma reação consecutiva. Então, a gente vai ter aqui que 2C gera B mais D com ΔH2. Tá bom, agora a gente precisa finalizar para chegar aqui em A gerando F. A gente tem aqui que esse B corta com esse B, esse C corta com esse C, mas ainda sobra para mim um C nos meus reagentes que eu não quero aqui. Isso quer dizer que a gente vai precisar inverter essa equação aqui, para ter um C lá do outro lado. Mas além de inverter essa equação, a gente vai precisar multiplicar por 2. E isso é permitido por conta da lei de Hess, que vai fazer com que a gente tenha aqui do outro lado que o ΔH dessa reação invertida e multiplicada por 2 vai ser menos 2 vezes esse ΔH que a gente tem aqui. Ou seja, a gente vai ter aqui que D gerando 2D gerando C mais F vai ter menos 2 ΔH3. Isso fala que a gente pode, de fato, tratar equações termoquímicas como equações matemáticas. E então aqui, simplificar. Tem C aqui
2C. Cortei todos os 6. Tenho B aqui, cortei. Tenho 2 Ds aqui. E tenho D aqui e D aqui. Na hora que eu somo tudo, eu vou ter que o meu ΔH total vai ser ΔH1 mais ΔH2 mais esse termo aqui, que é menos 2ΔH3. E assim, através da lei de Hess, a gente pode trabalhar com equações termoquímicas e obter o ΔH de reações que a gente quer saber com base em equações e ΔHs que a gente já possui. Tudo bem? Uma outra forma importante para o cálculo do ΔH é o cálculo com base na variação de entalpia padrão de combustão. Condições padrão, 25 graus Celsius de 1 atm, e esse ΔH aqui é a energia liberada na combustão de 1 mol de uma determinada espécie química. Ou seja, quando eu queimo 1 mol de metano, a energia que eu libero é exatamente igual à variação de entalpia padrão de combustão do metano. Tudo bem até aqui? E como é que a gente vai calcular o ΔH de uma reação com base nisso? Se uma determinada questão te falar que a variação de entalpia padrão de combustão de determinada substância vale tanto e te der algumas outras equações, a gente pode usar essa variação de entalpia de combustão na lei de Hess. A gente pode usar como uma parte das minhas equações para eu realizar simplificações. Basicamente são essas as formas de cálculo do ΔH de reações químicas, mas existem alguns fatores que podem alterar esses ΔHs calculados. E é exatamente isso que a gente vai ver agora.